Sintomas estranhos da endometriose. Você já sabe, né, que a endometriose é uma doença crônica inflamatória estrogênio dependente, muito relacionada ali com o intestino, com a imunidade e que causa o clássico, né? Cólica menstrual intensa, aumento do fluxo menstrual, dor na relação sexual, algumas alterações no período menstrual, como uma sensação de dor ao evacuar, uma sensação de pontada lá no fiofó. Isso todo mundo fala. Mas você sabia que a fadiga crônica é a principal queixa da mulher com endometriose? Por isso, muitas sempre ouviram desde a adolescência alguém da família ou no próprio emprego falar que ela é preguiçosa, que ela é molenga, que ela não quer nada com a vida, porque ela tem fadiga, ela acorda com fadiga. Não necessariamente só no período menstrual, não. Ela pode ter fadiga durante o mês inteiro. E por que acontece isso? Como eu falei, como é uma doença inflamatória, o ambiente, né, lá no sangue dela, as células inflamatórias estão, a pleno vapor, tentando proteger contra esse foco de endometriose, contra esse crescimento dessa fibrose que se chama endometriose. E como consequência, assim, essa sensação de cansaço extremo. Muitas vezes ela nem dorme direito porque ela tem dor, então ela acha que ela acordou com dor, ela acordou cansada porque ela não dormiu. Mas não, a própria doença por si só pode causar fadiga. Outro sintoma muito estranho e que é endometriose é dor no ombro, principalmente dor no ombro direito no período menstrual. Isso caracteriza a queixa relacionada à endometriose de diafragma. O diafragma é o músculo que divide o abdômen do tórax e ali passa um nervo, que é o nervo frênico. Não é que acometeu o nervo frênico, mas essa sensação de dor no ombro é via nervo frênico. Então, se você tem endometriose profunda, principalmente você já sabe que tem endometriose, por exemplo, na bexiga, peça para o seu médico solicitar uma ressonância de andar superior de abdômen para, de repente, descartar a possibilidade de uma endometriose diafragma. E de outra endometriose também, endometriose de apêndice. É na pontinha ali do apêndice, que pode, né? Às vezes o apêndice dá apendicite, mas quando ele não dá apendicite, ele acaba causando endometriose em algumas mulheres. As mulheres que têm endometriose de apêndice, ela tem queixa gástrica, dor epigástrica ali na boca do estômago, azia, má digestão. Tudo isso está relacionado a essa localização de endometriose. Você sabia disso? Muitas mulheres acham que é alguma coisa que ela comeu e passa despercebido. Mas sim, durante a cirurgia, quando a gente faz o inventário, a gente sempre olha o apêndice e quando ele está acometido, é importante que o cirurgião retire esse apêndice para que daqui a pouco ela não tenha que operar de novo a endometriose. Outra localização, né, que algumas pessoas já ficam mais alerta é quando tem aquela dor na perna, dor por trás da perna, né, aquela dor que irradia pela perna abaixo. Pode ser endometriose no nervo ciático. Infelizmente essa doença pode acometer nervos e por isso trazer tantas dores estranhas e espalhada pelo corpo. Então, normalmente essa dor é unilateral, mas pode ter de ambos os lados também. E essa mulher com endometriose, ela tem que ficar sempre atenta, principalmente a sintomas relacionados ao período menstrual, porque é raro de acontecer, mas existe endometriose à distância, como por exemplo, endometriose pulmonar. Essas mulheres podem ter tosse, até tosse com sangue
no período menstrual. Olha que loucura! Já tem relato também de endometriose cerebral. Então, essas mulheres vão ter queixas, de repente, de uma cefaleia super intensa nesse período. Não é que todo mundo que tem dor de cabeça, né, gente, no período menstrual vai ter endometriose cerebral. Não, muito pelo contrário. É muito comum enxaqueca em mulheres próximo ali do período menstrual, porque essa enxaqueca também tem relação com a predominância estrogênica, também tem relação com os hormônios. Então não é toda dor de cabeça que vai ser algo no cérebro da paciente não, tá? Isso são casos raríssimos, são casos isolados. Então, sintomas que acontecem somente no período menstrual e não acontece mais em momento nenhum, tem que te deixar alerta para você pensar. Eu tenho endometriose, será que esse negócio que tá, sei lá, no meu pé, no período menstrual, pode ser endometriose? Muitas mulheres têm endometriose de parede abdominal, um carocinho na parede abdominal. Ou no umbigo, endometriose umbilical, tem um umbigo que sangra no período menstrual. Então, esse tipo de endometrioma, que a gente chama de endometrioma de parede, dependendo da localização desse foco, ela vai ter dor em localizações diferentes. Então, muitas dessas queixas, né, desses sintomas relacionados à endometriose podem sim melhorar com o uso de bloqueio hormonal, de hormônios, como pílula, como a gestrinona, mas não necessariamente vai ser o tratamento super eficaz. Algumas mulheres vão ter que sim operar o apêndice, operar o diafragma. Isso tudo tem que ser conversado com o médico, com o seu médico, o médico que acompanha você. Porque algumas localizações, né, da endometriose podem ser localizações tão delicadas, como, por exemplo, perto de nervos importantes ou perto de vasos, né, vasos calibrosos, que o risco-benefício de uma cirurgia acaba não valendo a pena intervir cirurgicamente, porque o risco cirúrgico é muito grande. Então, isso a gente tem que pensar também. E outro detalhe é que às vezes não é o foco de endometriose, é uma consequência da dor crônica. Essa mulher com endometriose, por exemplo, que tem dor todo mês, ela pode evoluir para o que a gente chama de dor pélvica crônica. Ela não vai ter mais dor só na menstruação, ela vai ter dor todo santo dia. Então, quando a paciente tem dor pélvica todos os dias por um período maior do que 6 meses, a gente chama de dor pélvica crônica. Isso acontece porque o cérebro entende que aquela dor que estava ali só mensal faz parte dela, é do corpo dela. Então, vira uma coisa dela, infelizmente, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para resolver dores antes que a dor fique uma coisa crônica, que é o caso da endometriose, que evolui para dor pélvica crônica. Uma outra situação que essas mulheres podem ter, como tem dor na relação, o cérebro, como forma de proteção, começa a entender que a relação não é uma coisa muito boa. E como resultado disso, há uma contração involuntária dos músculos da região pélvica da vagina, e essa mulher vai desenvolver o que a gente chama de vaginismo, que é a contração na hora ali da penetração. E isso é péssimo, né? Porque a paciente já tinha dor, agora ela tem essa contração, então o pênis não entra mesmo e traz uma situação, um desconforto, né? Para ela, para o parceiro, ele fica questionando, será que ela me ama ainda? O que aconteceu? E não é nada disso. É a endometriose evoluindo para um vaginismo. Outra situação ali também na região é a vulvodinha. É a dor, é a sensibilidade aumentada, principalmente ali na portinha, essa sensação de ardência, como se tivesse espeto entrando. É também uma consequência da dor crônica. Há uma alteração ali de sensibilidade e essa mulher acaba tendo mais dor
do que outras mulheres. Ela não tinha isso, ela acaba evoluindo para vulvodínia. E em ambos os casos é interessante o tratamento do médico junto com a fisioterapia pélvica, porque a fisioterapia pélvica será capaz de tentar dessensibilizar essa área do períneo para que essa mulher volte sim a ter relação com prazer, sem dor, porque todas as mulheres com endometriose merecem sim ter tratamento, merecem sim ter qualidade de vida, porque a endometriose não vai sumir na menopausa. Esse é um mito importante que eu quero quebrar com vocês. Enquanto não se trata a endometriose de uma forma funcional integrativa, uma forma holística, você não pode achar que quando você parar de menstruar, tudo vai acabar com um passe de mágica. Até porque essa doença é uma doença crônica, inflamatória. Então, se você não fizer a sua parte em relação à dieta, exercício, suplementação individualizada, cuidado com o intestino, por mais que você esteja na menopausa, por mais que você não menstrue, essa dor, principalmente se ela se tornou uma dor pélvica crônica, essa dor pode continuar. Então não acredite nessa história que endometriose vai curar na menopausa. Endometriose vai curar depois que você tiver um bebê. Não tem nada disso. Você sim precisa fazer um acompanhamento, um tratamento e entender que é uma doença crônica, que é um tratamento para sempre, que você vai ter que sempre controlar de uma certa forma a sua alimentação. Não tem como, né? Chegar o momento que nenhum alimento vai trazer prejuízo. Claro que não quer dizer que nunca mais você vai poder comer nada. A vida é um equilíbrio. Mas muitas mulheres vivem muito no desequilíbrio, né? Nos alimentos inflamatórios, processados, açúcar. Então, tudo isso inflama seu corpo e, de uma certa forma, ativa ainda mais a doença. Então, por mais estratégias que a gente use, né? Estratégias anti-inflamatórias, antioxidantes, se você não estiver fazendo o seu trabalho de casa, o beabá ali, né, o básico bem feito, que é a alimentação de forma correta e exercício físico, o tratamento não vai ser tudo que ele poderia estar sendo. Então espero que nesse vídeo você entenda que outros sintomas que você já está tendo pode ser endometriose também. Sirva de alerta para as mulheres que ainda nem fizeram um diagnóstico de endometriose. Procure um especialista, procure fazer o exame correto, que é a ressonância da pelve com preparo intestinal ou a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Faça o exame com um radiologista especialista, porque às vezes você vai ser submetida a um exame tão desconfortável, né? E, no final das contas, não tem um diagnóstico porque quem deu o laudo não estudou muito bem a endometriose. Então, procure, sim, o especialista da sua região, porque isso faz total diferença. E se, por acaso, você fez com o especialista e não der nada de endometriose, e você tem todas essas queixas que eu tô falando por aqui, pense o seguinte, você pode sim ter endometriose peritoneal, que é uma sujeirinha muito pequenininha, que não dá para ver no exame de imagem. Então, se comporte como uma portadora de endometriose, que você seja tratada como se fosse endometriose mesmo, porque essa doença não é uma doença diretamente proporcional. Você pode ter pouquíssimos focos e muita dor, e tem mulheres que têm caroço, muito foco e não tem dor. E isso acontece porque esses focos às vezes não estão perto de nervos. Então, de repente, tem um caroção que não está muito perto do nervo e a paciente não sente nada. E a outra, o foquinho, sujeirinha da perto do nervo e ela sente muita dor. Então, fique alerta, não procrastine o seu tratamento. Eu estou aqui nesse mês de março fazendo muito conteúdo sobre endometriose. Já segue aqui meu perfil que já tem outros vídeos muito interessantes por aqui. Dá aquele like e compartilha esse vídeo com suas amigas que sofrem também com endometriose, para a gente ajudar cada vez mais mulheres
a ter o tratamento correto e ter sim qualidade de vida, porque é possível, eu sei disso.